Oi, gente! Há um tempo atrás a gente abriu lá no Instagram do Eu Missionário um espaço para perguntas sobre o mundo de missões. Nós recebemos algumas e a primeira a gente vai responder hoje. É a pergunta da nossa amiga do coração, Ali Romeiro, e Ali perguntou o seguinte, sobre filhos. Se existe uma idade certa para levá-los para o campo missionário. Bom, Li, não existe uma idade certa. Todas as idades têm os seus prós, os seus contras, os seus desafios, os seus benefícios também, né? Mas a adaptação de um filho no campo, a gente pensando no campo transcultural, ela depende não apenas da idade, mas também depende da personalidade da criança, depende do seu tempo de permanência no campo, depende também de qual o seu nível de participação naquela cultura, na cultura local. Existem algumas trocas de vivências, de experiências que apontam que a criança, quanto mais nova, quanto mais cedo ela for exposta a uma nova cultura, mais fácil vai ser a sua adaptação, menos barreiras, menos dificuldades ela vai enfrentar. Mas isso não é uma regra, todas as idades vão ter os seus desafios, né? Por exemplo, quando o bebê, ela enxerga o seu lar onde os seus pais estão. Já na primeira infância, ali do seu 1 aninho até mais ou menos seus 5, 6 anos, existem muitos fatores positivos para que ela seja exposta a uma nova cultura nessa fase. Quando ela ainda não entrou na fase de alfabetização, então ela tem uma maior facilidade de absorver, de assimilar não só a língua materna dela, mas também a língua daquela cultura, a língua local. Mas é muito importante observar nessa idade da primeira infância que a criança ela precisa ter uma rotina. A rotina para ela lhe traz segurança, lhe traz conforto, porque o conforto dela está naquilo que é conhecido, naquilo que é familiar para ela. Então é importante que ela tenha os seus pertences com ela, tudo aquilo que é importante para ela esteja com ela. A partir dos 6 anos, quando se acentua na criança a importância dela entender os porquês, as razões de tudo, é importante que a criança receba respostas compreensíveis e respostas honestas para os questionamentos que ela vai ter nesse período de adaptação, né? Então é importante ouvir seus medos, é importante também que os pais se mostrem muitas vezes vulneráveis. Olha, eu também tenho receio disso, eu também tenho esse conflito, mas a gente vai vencer junto, a gente vai conseguir se adaptar junto. É muito importante que a criança tenha essa linha de comunicação sempre aberta. Caso contrário, isso pode gerar nela um sentimento de culpa, muitas vezes. E nessa fase também, ela já tem uma compreensão melhor do tempo, né? Passado, presente, futuro, tempo de permanência, de duração das coisas. Então, muitas vezes, a dor das perdas para essa criança vai ser muito mais intensa, muito mais profunda. Então é importante, como para a criança nessa idade, ela precisa estabelecer amizades, ela precisa cultivar amizades e muitas vezes você iniciar novos relacionamentos não é fácil. É importante que os pais, muitas vezes, eles vão precisar abrir caminho, eles vão precisar criar ambientes, criar oportunidades para que as crianças, os seus filhos, eles desenvolvam novas amizades. E também já é uma boa hora para os pais incluírem a criança nas decisões familiares. Já na pré-adolescência, a partir ali dos 9 anos, os desafios vão aumentando, porque aquele pré-adolescente já estabeleceu, já criou raízes, então para ele é muito mais difícil deixar a sua cultura, deixar o seu ambiente familiar para ir para um lugar totalmente estranho, totalmente novo. Existe o medo do fracasso, existe o medo da rejeição, existe aquele senso de inferioridade, então os pais vão precisar ajudar muito esse pré-adolescente, tanto no seu tempo de preparo quanto na sua adaptação. Então existem alguns pontos-chave que seria interessante a gente sempre lembrar. Primeiro é sobre a língua, sobre o idioma. Para a criança estabelecer novas amizades, novos relacionamentos, ela vai precisar se comunicar. Então, quanto mais os pais puderem investir no aprendizado da língua antes de ir para o campo, é melhor para a criança, né? Seja o aprendizado da língua local, né, que ela vai encontrar lá no campo, seja o aprendizado ao menos de uma língua intermediária, por exemplo, o inglês. É importante que a criança não vá para o campo totalmente crua, porque a partir do momento que ela já tem adquirido a língua que ela vai utilizar lá no campo,
isso vai gerar muito mais confiança nela, para que ela desenvolva novas amizades e novos relacionamentos. E até para os estudos dela também. Então é importante manter uma rotina, né? Principalmente para as crianças menores. Isso lhes traz muita segurança. Ter contato com os parentes, manter os seus pertences mais importantes, né? Muitas vezes a criança sente tanta falta, tanta saudade de um cachorro, por exemplo, de um bicho de estimação que ela tinha aqui no Brasil. Então é muito importante deixar muito esclarecido para a criança, caso aquele bichinho não vai acompanhar a família, né? Onde ele vai ficar, quem vai cuidar, se ela vai poder visitar esse bichinho quando ela voltar, seja para férias ou seja permanentemente, né? E até mesmo a possibilidade de ter um novo bichinho de estimação lá no campo missionário, né? Tudo isso precisa ser bastante conversado. Ter lá no campo missionário uma igreja que tenha também crianças da mesma idade, de idades compatíveis, ter tempo em família, isso praticamente todas as crianças, filhos de missionários, citam esse quesito, né? Que o tempo em família, o tempo de qualidade é muito importante para elas. Também o seu tempo com Deus, né? A criança ela passa a cultivar mais esse relacionamento com Deus. É importante que os pais invistam nisso e conversar sobre os benefícios, né? Os pontos positivos e também os pontos negativos de ser um filho de missionário, né? Então, por exemplo, olha, você vai ter acesso a tantas culturas, você vai poder falar outras línguas, né? O que aqui no Brasil seria tão difícil, né? As pessoas têm tanta dificuldade muitas vezes de adquirir o inglês ou uma outra língua, e muitas vezes lá no campo você vai ter oportunidade de aprender muitas línguas, né? Então fale sobre esses benefícios, essas coisas positivas, fale também dos pontos negativos, né? Faça um ritual de despedida antes de partir para o campo. A gente tem um vídeo que fala sobre isso, sobre quais são esses passos, como isso é importante para a criança. Não negligencie esse passo. Analise também as melhores opções de estudo, de educação para o seu filho. Se vai ser numa escola internacional, numa escola local, numa escola para filhos de missionários, num homeschool, se ele vai, né, estudar em casa, o que é melhor para a criança, tanto para o âmbito pedagógico, acadêmico, como para o âmbito de socialização daquela criança. E nunca use o seu filho como uma muleta, uma bengala, nunca use seu filho como um tradutor, porque muitas vezes a criança ela vai ter muito mais agilidade e rapidez para adquirir um novo idioma, né? Mas essa não é uma responsabilidade da criança e é importante que os pais saibam disso e afirmem isso para a criança, né? Que cabe a ela outras coisas, cabe a ela conhecer aquela cultura, fazer novas amizades, brincar, se desenvolver, né? Então isso é muito importante, estabelecer esses limites saudáveis também. E não espere que a criança vai enfrentar todas as adaptações como um adulto. Ela é apenas uma criança, com todas as suas limitações, com todos os seus questionamentos, e é preciso ter um olhar, sim, sensível por essa criança, independente da idade. Para fechar, eu queria deixar aqui 3 indicações de livros que também tratam desse tema, que é o Famílias em Direção ao Campo, da Janet Susan Greenwood, também o Filhos Longe da Pátria, organizado pela Márcia Tostes, um último livro em inglês, ainda não tem tradução para o português, é Raising Resilient MCAS, que é Filhos de Missionários, né, em inglês, a sigla, da Joyce Bowers, ok? E vou deixar também aqui na descrição do vídeo, além do nome desses livros, vou deixar um link super bacana que foi divulgado pela Global Member Care, que é um livro de atividades para crianças que estão partindo para o campo transcultural, crianças de 3 a 8 anos. Esse livro de atividades está em inglês, mas se você já está preparando aí o seu filho para o campo transcultural, já tem alguma base do idioma, ou você mesmo pode ajudá-la nisso, tem atividades muito legais, muito interessantes para a criança que está se preparando para partir para o campo. Então, Li, muito obrigada pela sua pergunta. Obrigado para você também que nos acompanhou. Se você gostou, curte e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um abraço para vocês. Fica com Deus.